Quais os melhores fundos imobiliários de base 10 para se investir? Esse é um questionamento que eu vejo muitas pessoas fazer, independente se seja fundo imobiliário de papel ou de tijolo. Atualmente, pessoal, é uma tendência cada vez mais surgir fundos imobiliários de base 10, seja eles começando exatamente como base 10 ou também através de desdobramentos que alguns fundos imobiliários podem fazer no decorrer do tempo. De qualquer maneira, da agora em diante, a tendência é cada vez mais aparecer fundos imobiliários de base 10. E o fato de um fundo imobiliário ele ser de base 10 ou não faz com que ele seja um bom ativo para se investir. Temos fundos imobiliários de base 10 bons e aqueles ruins. A gente pode tirar como exemplo aí o VIO11, o VINO11, que são ativos de tijolo de base 10, porém que vêm se desvalorizando muito nesses últimos anos, trazendo assim prejuízo para quem é investidor e quem comprou ele lá algum tempo atrás. Então, para você saber se um fundo imobiliário de base 10 ele é bom ou não, você tem que saber como é que ele funciona. Você tem que ler o relatório gerencial, entender as vantagens e os riscos de se investir naquele ativo e também puxar o seu histórico, ver se no decorrer do tempo aquele fundo imobiliário trouxe lucro ou prejuízo para seu investidor. Dessa maneira, você consegue ter uma referência para o futuro. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns fundos imobiliários de base 10 que, na minha visão, são bons ativos para se investir. Porém, em algum deles, ainda tem que fazer algumas ressalvas. Não quer dizer que sejam os melhores fundos imobiliários que existem na Bolsa de Valores. Como eu mencionei, são os melhores de base 10, na minha opinião. Mesmo assim, você tem que fazer algumas análises para ver se você aceita alguns pontos que esses ativos têm, que, na minha visão, alguns desses pontos são negativos. Então, fique comigo aí até o final do vídeo e lá no final, comente se você acha realmente que esses ativos que eu vou mostrar aqui para vocês são os melhores fundos imobiliários de base 10. O primeiro fundo, pessoal, é o VGHF11. Ele é um fundo bastante conhecido. Cada mês que passa tem aumentado o seu número de cotistas. Por quais motivos que eu acho que o VGHF11 vale a pena investir nele? Ele é ativo, ele é um fundo bastante diversificado. Atualmente ele tem aqui 5 tipos de investimento que ele faz. Ele investe em CRIs, em cotas de outros fundos imobiliários, em FITICs, em ações e SPE. Além disso, ele usa aqui 2 indexadores nos seus CRIs, que são o seu principal investimento. Então, ele consegue balancear entre o índice PCA e o índice CDI. Outro ponto que eu gosto bastante aqui do VGHF11 é com respeito à sua diversificação. Se subirmos aqui, pegarmos os seus investimentos CRIs, que é seu principal investimento, o que ele tem maior exposição é de apenas 3,26%. Então, ele não é um fundo concentrado. Mesmo que ele venha a sofrer algum tipo de calote, o impacto financeiro vai ser pequeno, já que ele não tem concentrações. E o mais interessante no momento do VGHF11 é que ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, então apresentando assim boas oportunidades de investimento. Um ponto a se prestar atenção no VGHF11 é com respeito à ancoragem que ele realizou algum tempo atrás e que trouxe muitas críticas para a gestão Valora. Eu mesmo fui uma pessoa que critiquei bastante porque ancoragem geralmente é ruim para o cotista e positivo para a gestora. Então é um ponto aí para a gente ir acompanhando e ver se o fundo ele não vai mais realizar esse tipo de ancoragem. E se a gestora continuar realizando ancoragem nos seus fundos imobiliários, pelo menos na minha opinião, isso faz com que a gestora não tenha mais o meu respeito para continuar investindo nos fundos dela. Outro fundo, pessoal, que na minha opinião vale a pena investir, que é de base 10, é o BTCI11, que é um fundo de papel. Seu principal investimento atualmente são os CRIs. Ele usa aqui 3 indexadores nos seus investimentos CRIs, em especial o índice PCA, o índice CDI e também o índice IGPM. Um ponto interessante que eu também gosto aqui do BTCI11 é com respeito ao segmento de atuação dos seus devedores. Observe que eles erraram aqui no seu último relatório gerencial, setor, eles colocou o gráfico do lado de cá, do lado direito, e localização, eles colocaram o gráfico do outro lado. O estagiário errou aí. Então, mas voltando aqui para o assunto, a gente pode ver que ele tem segmentos bons, como logística, que é um segmento relativamente seguro, e também residencial, que se trata aqui das construtoras. Outro ponto também do BTCI11 que eu gosto é que ele não tem altas concentrações nos seus ativos. A gente pode ver aqui, com respeito aos seus CRIs, o que ele tem maior exposição é nesse primeiro aqui, na Casa Shopping, com 6,7% do seu PL. Porém, todo o restante é inferior
a 5%. Então ele também é um ativo que não faz concentrações, porque concentrações é um risco que o fundo ele acaba tomando. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele também investe em outros fundos imobiliários, então é uma maneira dele diversificar os seus investimentos. Ele também não tem concentrações nos seus FIIs, além de ele ter taxas relativamente seguras. Então é um ativo que traz uma maior segurança para quem é investidor dele, além de entregar uma boa rentabilidade. Se pegarmos esse gráfico aqui, podemos ver que o BTCI11, desde janeiro de 2023 para cá, ele tem conseguido superar o índice CDI, o índice PCA e o índice INFIX. Então mostrando que valeu a pena investir nesse fundo de base 10. Outro fundo de base 10, pessoal, que na minha opinião vale muito a pena investir, é um fundo de tijolo, um GARI 11, antes conhecido como um GALG 11. Antes ele era um fundo bastante arriscado, tinha uma alavancagem altíssima de 42% do seu patrimônio, porém, através de algumas transformações que o fundo ele realizou, atualmente é um dos fundos mais recomendados. A gente pode ver que ele conta aqui atualmente com 25 imóveis, antes ele tinha apenas 5 ativos, ele tem durações longas aqui do seu contrato, geralmente de 15 anos para cima, conta com um pouco mais de 225 mil cotistas e sua alavancagem física e financeira são totalmente zeras. Os seus imóveis estão distribuídos aqui em duas tipologias de ativos, né? Ele tem ativos logísticos e também de renda urbana. Conta atualmente com 6 inquilinos esses considerados high grade, que são aqueles tipos de inquilinos seguros e dificilmente dará algum tipo de calote no fundo. E aqui embaixo a gente pode ver quem são esses inquilinos pelo mapa. A gente vê o grupo Mateus, que é uma das maiores varejistas que atualmente existe no país, o grupo Pão de Açúcar, a Elite, a Almanara, a BRF e a Souza Cruz. Então ele tem aqui excelentes inquilinos. Apesar de ter algumas concentrações aqui na Souza Cruz, que é responsável por 27% da sua receita, e também o grupo Mateus, juntamente com o grupo Pão de Açúcar, porém são bons inquilinos. E ao longo do tempo esse fundo pode comprar novos ativos e dessa maneira diversificar ainda mais. Então é o tipo de fundo que tem potencial para continuar crescendo muito bem. Outro fundo, pessoal, que na minha opinião vale a pena investir é o GGRC11. É um fundo que atualmente conta aqui com 21 imóveis, que soma-se uma área total aqui de 464 mil metros quadrados. Aqui a gente pode ver que ele tem 3 tipos de imóveis, que são imóveis logísticos, industrial, além de híbrido. Além disso, o ramo de atividade dos seus inquilinos é bastante diversificada. Então ele tem inquilinos aqui do setor varejista, de química e petroquímica, alimentos e bebidas, máquinas, equipamentos e veículos, papel, têxtil, agronegócio e assim por diante. Então ele é bem diversificado. Outro ponto que eu gosto bastante do GGRC11 é que atualmente o fundo ele não apresenta vacância física, então todos os seus imóveis estão 100% ocupados, ele consegue assim tirar 100% da receita proveniente dos seus aluguéis. Porém, um ponto negativo aqui sobre o GGRC11, deixa eu subir aqui, mostrar para vocês, é a concentração que ele tem especialmente nessa empresa aqui, Americanas. Atualmente 20% da sua receita vem da empresa Americanas. E devemos lembrar que as Americanas está em recuperação judicial e a qualquer momento, pode vir aí uma notícia ruim. Então isso pode impactar negativamente o fundo. Ele tem outras concentrações como a Ambev, porém é uma empresa grande, relativamente segura para se investir. Mas o principal ponto negativo que eu acho mesmo aqui é com respeito a essa alta exposição às Americanas. Outro fundo, pessoal, que na minha opinião vale muito a pena investir, que é de base 10, é o famoso MXRF11. Com respeito à sua composição aqui do portfólio, podemos ver que 64% do seu patrimônio está investido em CRIs, ele tem aqui 9,6% investidos em FIIs. Em caixa ele tem disponível aqui 22%, Lembrando que faz pouco tempo que ele realizou uma emissão de cotas, por isso que ele tem esse valor alto em caixa, e em permutas financeiras ele tem aqui 4%. Além disso, podemos ver que ele tem taxas muito boas, relativamente seguras. CDI mais 2,65%, IPCA mais 8,23%, então são taxas relativamente boas que traz uma maior segurança aí para os investidores do MXRF11. Além disso, com respeito aqui ao segmento de atuação dos seus devedores, ele tem bons segmentos, como residencial, que são as construtoras, varejo alimentício, shopping, agronegócio, outros tipos de varejo. Então, é um ativo aí que historicamente vale a pena. Atualmente, é o maior fundo imobiliário com respeito ao número de cotistas. E outro ponto bastante positivo também do MXRF11, deixa eu aumentar um pouquinho aqui as letras, ele é um fundo que não tem concentração. Observem só aqui no seu portfólio de CRIs. O
que ele tem maior exposição é de 3,62%, então não chega nem a 5% do seu PL. Então mostrando assim que o fundo se preocupa bastante com a diversificação, porque diversificar é uma maneira do fundo ele minimizar os riscos e trazer maiores seguranças para o fundo. E por último, pessoal, outro fundo que eu acho que vale a pena aqui investir é o VG11. Ele tem alguns pontos positivos, né? É um fundo aí que já faz uns 2 anos que vem entregando uma boa rentabilidade. Ele só investe em CRIs, ele não tem outro tipo de investimento. E esses CRIs estão indexados aqui, em especial, quase 100% ao índice CDI, que no momento é muito bom, né? Já que a taxa Selic ela está elevada, de 10,50%. Então, por esse motivo que o fundo consegue pagar aí, já faz uns 2 anos, pagando excelentes rendimentos para os seus cotistas. Porém, ao mesmo tempo, é negativo, porque quando a taxa Selic ela começar a cair, os rendimentos do fundo também vão cair junto. Outro ponto aqui negativo que eu acho do VG11 é com respeito à sua alta concentração ao setor de atuação residencial, as construtoras. Então, ele tem aqui 73% dos seus devedores têm atuação nesse segmento residencial. É uma concentração arriscada. Outro ponto aqui também que eu acho do VG11, porém que já é um pouco positiva, né? Ele tem taxas aqui, ó, moderadas, de médio risco, por isso é um fundo que tem conseguido aí entregar uma rentabilidade superior a 1% ao mês. Como eu já falei, já faz mais de 2 anos aí que ele entrega uma boa rentabilidade. Mas outro ponto negativo que eu acho aqui do VG11 é com respeito à sua concentração em alguns devedores, especialmente nessa construtora aqui, ó, a Helbor, que atualmente somente aqui, ó, podemos ver que seus 3 principais investimentos são dessa construtora e se somarmos aqui vai dar aproximadamente 20% do seu PL. Então é uma concentração, como eu já mencionei, concentrações traz risco aí para o fundo. Porém, alguns gostam pelo rendimento bom que esse fundo tem pagado, né? Ele tem suas qualidades, porém também tem seus pontos para se prestar atenção. Aí vai do perfil de cada investidor, né? Tem alguns que estão dispostos a correr um risco maior para poder ter uma rentabilidade maior. Já tem aqueles que não estão dispostos, então pode investir aí em outros fundos relativamente mais seguros do que o VG11. Então, pessoal, eu compartilhei com vocês 6 fundos imobiliários entre papel e tijolo, que na minha opinião são os melhores de base 10 para se investir. Eu não citei aqui o VU e o VINO11, que eu não acho bons fundos imobiliários para se investir, tem uma alta alavancagem, isso pode estragar ainda muito esses fundos. Tem também o fundo de papel CPTS11 que eu não investi, porque a Capitânia, que é a gestora do fundo, tem feito várias ancoragens, estragado a credibilidade que esse fundo tinha, porém essa é uma visão minha. Tem também um fundo de shopping de base 10, que houve um desdobramento das suas cotas, o CPSH11. Não é que ele seja um fundo ruim, não é isso. Porém, faz pouco tempo de existência, e por ser um fundo da Capitânia, eu quero esperar um pouquinho mais de tempo, né? Para ver se a gestão vai fazer um bom trabalho nesse ativo e se não vai estragar ele. Então é um fundo muito recente que eu quero pelo menos esperar em uns 2 anos e meio para ver como é que o fundo ele vai se desempenhar, beleza? Deixe aí nos comentários, pessoal, sua opinião. Esses são realmente os melhores fundos imobiliários para se investir no momento? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.